Essa renovação da frota naval russa não se limita ao poder subaquático, mas se estende também à modernização e fortalecimento de sua força aérea. A Rússia está ampliando sua capacidade de ataque aéreo estratégico com a introdução do bombardeiro supersônico 160M, que é uma versão aprimorada do lendário Tu-160M, conhecido no Ocidente como Cisne Branco. Originalmente projetado na década de 1970, esse bombardeiro foi reconfigurado com tecnologia de ponta, incluindo novos motores e sistemas eletrônicos modernos, o que aumenta significativamente seu desempenho e longevidade. O Tu-160M é capaz de atingir velocidades de Mach 2,5, tornando-se uma das aeronaves mais rápidas do mundo, com um alcance superior a 12.000 km, o que lhe permite realizar missões de longo alcance sem necessidade de reabastecimento. Sua capacidade de carregar até 40 toneladas de mísseis, incluindo ogivas nucleares e convencionais, torna-o uma ferramenta crucial nas estratégias de ataque de longo alcance da Rússia. O Tu-160, que atualmente faz parte da Força Aérea Russa, representa um elo essencial na tríade nuclear do país, que também inclui submarinos nucleares e mísseis balísticos. A introdução deste bombardeiro de alta capacidade fortalece ainda mais a dissuasão nuclear da Rússia, consolidando sua capacidade de resposta rápida e de ataque preciso em qualquer parte do mundo. O bombardeiro também se torna uma das principais ameaças ao domínio aéreo da OTAN, especialmente em tempos de crescente tensão entre os dois blocos, com o potencial de projetar poder em qualquer cenário de conflito, seja convencional ou nuclear. Simultaneamente, o Príncipe Pozharsky, submarino nuclear da classe Boreá, se junta à frota do norte da Rússia, representando mais uma peça fundamental na estratégia de defesa do país. Esse submarino não é apenas um símbolo da superioridade subaquática da Rússia, mas também uma ferramenta vital para garantir o controle de áreas estratégicas, como o Ártico, onde Moscou tem investido pesadamente nas últimas décadas. Ao integrar o Príncipe Pozharsky à frota russa, Moscou aumenta sua capacidade de dissuasão nuclear, com a possibilidade de realizar ataques de precisão em qualquer parte do planeta, lançando mísseis balísticos com ogivas nucleares. A conjunção da modernização de suas forças submarinas e aéreas é uma clara demonstração do compromisso da Rússia em manter uma postura militar agressiva e dissuasiva. Isso reflete diretamente a preocupação de Moscou com a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras, especialmente nas regiões da Europa Oriental, que a Rússia considera de importância estratégica vital para sua segurança. Com a crescente presença militar da OTAN em países vizinhos como os Estados Bálticos e a Polônia, a Rússia vê sua soberania ameaçada e uma possível ação de contenção se tornou uma prioridade em sua política externa. No cenário global, o fortalecimento da força nuclear russa tem profundas repercussões políticas e estratégicas. A introdução de submarinos como o Príncipe Pozharsky e o aumento da sofisticação do Tu-160M reforçam a posição da Rússia como uma potência nuclear dominante, desafiando a hegemonia ocidental e a liderança militar da OTAN. A expansão dessas capacidades representa um movimento de Moscou para garantir, em qualquer negociação ou confronto geopolítico, ela mantenha a capacidade de impor suas condições, seja em questões de segurança regional ou nas dinâmicas globais de poder. Essa escalada nas capacidades militares da Rússia não se limita apenas ao aumento de poder de fogo, mas também a um sinal direto e contundente ao Ocidente, especialmente à OTAN. A Rússia, ao fortalecer o controle sobre o Ártico, uma região rica em recursos naturais e com novas rotas marítimas que surgem devido às mudanças climáticas, não está apenas reforçando sua presença geopolítica, mas também garantindo um ponto estratégico de controle, que pode se mostrar vital no futuro próximo. A modernização de suas forças aéreas e navais, com destaque para o Príncipe Pozharsky e os bombardeiros Tu-160M, é uma parte central dessa estratégia de expansão de poder militar. Ao fazer isso, Moscou envia uma mensagem clara: qualquer tentativa de desafiar seus interesses ou suas fronteiras será respondida com uma ação decisiva, com a Rússia pronta para agir de forma contundente e eficaz. Essa renovação da infraestrutura militar russa não é simplesmente uma resposta à expansão da OTAN em direção ao leste,
mas uma tentativa de Moscou de solidificar sua posição no cenário internacional. A Rússia, consciente de que a presença ocidental nas proximidades de suas fronteiras, especialmente na Europa Oriental e no Mar Báltico, representa uma ameaça potencial à sua segurança nacional, busca garantir sua liderança na ordem mundial. O uso de força dissuasiva, não apenas por meio de uma demonstração de poder militar, mas também de uma capacidade nuclear aprimorada, tornou-se um componente-chave de sua política de segurança. A aquisição de submarinos nucleares como o Príncipe Pozharsky e o fortalecimento de sua frota aérea com o Tu-160M fazem parte dessa construção de uma postura que visa afirmar a Rússia como uma superpotência nuclear com poder de dissuasão. Ao reforçar suas capacidades militares, a Rússia não está apenas se protegendo contra ameaças externas, mas também tentando redefinir seu papel no equilíbrio global de poder. O domínio das águas do Ártico, a modernização de sua frota de dingos, submarinos e bombardeiros, e o aumento da precisão de seus mísseis estratégicos mostram que a Rússia está disposta a disputar, de maneira agressiva, sua supremacia regional e global. Além disso, com a intensificação das tensões no miro leste europeu e o aumento da presença militar da OTAN em países como Polônia, Lituânia e Estônia, Moscou vê a necessidade de garantir que qualquer ação militar seja acompanhada de um poder de dissuasão imbatível. As forças armadas russas agora se encontram em um estágio em que podem atuar em várias frentes simultaneamente, sem comprometer sua eficácia. Esse fortalecimento não é apenas uma questão de expansão militar. A Rússia também busca consolidar sua posição como líder em áreas de influência no cenário geopolítico global, desafiando a ordem internacional estabelecida pelas potências ocidentais. Com o aumento de sua capacidade nuclear, tanto no campo submarino quanto aéreo, ela não só afirma sua segurança interna, mas também busca garantir a neutralização de ameaças antes que se tornem reais. O Príncipe Pozharsky, com seus mísseis Bulava e ogivas nucleares, é um símbolo desse novo poder naval, capaz de atingir alvos distantes com uma precisão que coloca qualquer adversário em alerta. O Tu-160M, por sua vez, reflete a modernização da aviação russa, um lembrete de que a Rússia também mantém sua capacidade de ataque de longo alcance, sustentada por décadas de experiência e inovação. Em resumo, a Rússia não está apenas aprimorando suas capacidades militares, mas também reafirmando sua posição como uma potência nuclear capaz de desafiar diretamente a ordem global estabelecida, especialmente a liderança da OTAN. O Príncipe Pozharsky e o Tu-160M representam mais do que apenas poder militar. São instrumentos políticos que reafirmam a postura intransigente de Moscou, disposta a defender suas fronteiras e seus interesses com ação direta e decisiva. Cada movimento feito pela Rússia nesse cenário é uma declaração de que sua soberania e segurança não serão comprometidas. Essa postura agressiva e calculada não apenas serve como um alerta ao Ocidente, mas também como uma afirmação de que a Rússia não recuará diante das pressões externas, continuando a fortalecer sua posição como uma superpotência nuclear no palco global. A guerra na Ucrânia atingiu um novo ponto de inflexão com a ofensiva decisiva das tropas russas, que culminou na captura de Andrivka, uma cidade estratégica localizada na região de Sumy. Fontes militares russas confirmaram que, após pesadas perdas e a impossibilidade de manter a linha de defesa, as forças ucranianas se renderam. Esta rendição não é apenas uma derrota militar para a Ucrânia, mas também representa um golpe psicológico devastador, com a perda de um ponto estratégico que foi duramente defendido. As tropas russas, em uma operação ágil, conseguiram assumir o controle de Andrivka rapidamente, o que deixou a Ucrânia em um estado de vulnerabilidade crescente. Com a captura da cidade, a Rússia intensificou seus ataques a alvos críticos. Usando mísseis de precisão e drones, as forças russas destruíram fábricas de armamentos, centros de treinamento e depósitos de munições, comprometendo ainda mais as linhas de suprimento e a logística das forças ucranianas. Relatos confirmados por imagens de satélite mostram que, à medida que as tropas russas avançaram, as forças ucranianas recuaram, sem resistência efetiva em vários pontos. A retirada das unidades ucranianas de Andrivka foi amplamente reportada por civis locais, refletindo o desânimo que tomou conta da população. Com o avanço russo em Andrivka, a ofensiva se expandiu para outras regiões-chave da Ucrânia. Em Kharkiv e Donetsk, o ritmo dos ataques aumentou
aumentou, criando uma pressão ainda maior sobre o governo de Kiev. As forças russas, com sua estratégia bem coordenada, não apenas tomaram várias cidades, mas também desmantelaram a resistência ucraniana. As tropas de Kiev, que já estavam sobrecarregadas, enfrentaram uma dificuldade crescente em resistir para ataques russos, que estavam cada vez mais eficazes em desestabilizar a infraestrutura de defesa ucraniana. Em 3 de junho, um ataque massivo foi lançado contra várias cidades ucranianas, utilizando mísseis Kinzhal e drones Geranium. A cidade portuária de Nikolaev, usada como base de treinamento para saboteadores ucranianos, foi um dos alvos principais. A Rússia alegou que o ataque tinha como objetivo eliminar uma instalação onde forças especiais ucranianas se preparavam para realizar operações militares na Crimeia e em Kimbur. De acordo com relatos, havia presença de conselheiros da OTAN no local, o que, segundo Moscou, justificou a resposta rápida e contundente das forças russas. Enquanto isso, a situação em Sumi não mostrava sinais de desaceleração. Mísseis russos atingiram a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, destruindo parte de sua infraestrutura e causando um número significativo de feridos. Pela primeira vez, os mísseis Kinzhal, lançados pelos MiG-30 e 1K russos, se mostraram uma ameaça praticamente imbatível. Com velocidades superiores a 14.000 km/h e a capacidade de evitar interceptação, os Kinzhal representaram uma mudança no equilíbrio de poder aéreo, tornando qualquer defesa ucraniana praticamente inútil. Enquanto as forças russas avançam em Kharkiv, a situação se agrava para as tropas ucranianas. Ao pressionar as linhas de defesa, os russos conseguiram avançar até 10 quilômetros dentro do território ucraniano, estabelecendo uma zona de segurança crucial para o Kremlin. Esse movimento não só representa uma vitória estratégica no campo de batalha, mas também assegura à Rússia o controle de áreas estratégicas para suas futuras ofensivas. A captura de Konstantinov, localizada na região de Sumi, foi outro marco significativo para Moscou, pois além de consolidar seu domínio sobre essa região vital, a cidade representa um ponto-chave nas rotas de abastecimento e nas defesas ucranianas. O avanço russo está agora em um estágio em que a Rússia controla vastas áreas ao redor das fronteiras de Kharkiv e Donetsk, forçando o governo ucraniano a reavaliar suas prioridades de defesa. A Ucrânia, já sobrecarregada, vê suas linhas de suprimento sendo cortadas progressivamente, o que coloca suas forças em uma situação cada vez mais delicada. O contínuo recuo das tropas ucranianas e a perda de territórios estratégicos estão forçando os comandantes ucranianos a reestruturar suas defesas em tempo real, sem o apoio necessário para sustentar um esforço de guerra prolongado. A estratégia russa, implacável e bem coordenada, não se limita apenas a manter o controle sobre as cidades capturadas, mas se expande para um ataque contínuo e sistemático à infraestrutura militar e industrial da Ucrânia. A destruição de fábricas, de armamentos, depósitos de munições e centros de comando tem sido parte central da ofensiva russa. Essa tática, combinada com o uso extensivo de mísseis de alta precisão, drones de ataque e artilharia pesada, tem demonstrado um efeito devastador nas capacidades de combate da Ucrânia. As forças ucranianas, que ainda tentam responder à altura, enfrentam uma batalha cada vez mais difícil para se reabastecer e manter seus recursos fundamentais em operação. Essa guerra, que no início era percebida como um conflito de desgaste, tem se acelerado de forma impressionante. O Kremlin, ao adotar uma postura mais agressiva, tem destruído as infraestruturas críticas da Ucrânia, comprometendo ainda mais a capacidade do país de se defender. As táticas de bombardeios seletivos, focadas em pontos de alta importância militar, garantem que a resistência ucraniana se veja incapaz de fazer avanços significativos ou sequer manter um status quo estável. Para a Ucrânia, cada dia de luta traz não só perdas em território, mas também uma crescente limitação de sua capacidade de resistir. Enquanto a Rússia avança, a pressão sobre Zelensky e o comando ucraniano se intensifica. O governo ucraniano continua a apelar para seus aliados internacionais, pedindo mais
mais apoio militar e financeiro. Mas a pergunta que permanece é até que ponto os países ocidentais, principalmente os membros da OTAN e da União Europeia, estão dispostos a escalar seu envolvimento. A constante crescente do apoio militar está se tornando uma necessidade premente para Kiev, mas a intensificação desse apoio pode também resultar em uma escalada da guerra, possivelmente envolvendo os países da OTAN de maneira mais direta e aumentando o risco de confrontos ainda mais amplos. O cenário é complexo. Enquanto a Rússia continua a consolidar seus ganhos territoriais, Kiev tenta desesperadamente manter a resistência. No entanto, as condições de combate estão mudando rapidamente e o controle do território é agora um dos fatores cruciais que determinarão a capacidade de resistência de um lado ou de outro. A grande questão é se a Ucrânia conseguirá resistir a essa ofensiva implacável ou se seus aliados estarão dispostos a aumentar o suporte, o que poderia resultar em uma maior escalada do conflito. Nos dias que se seguem, o futuro da Ucrânia se decidirá em grande parte pela sua habilidade de resistir e pela disposição de seus aliados em intensificar o apoio militar, o que, por sua vez, pode gerar um confronto mais direto com a Rússia. As tensões aumentam a cada dia e os riscos de uma guerra prolongada e mais violenta parecem mais próximos à medida que a Rússia continua a avançar em direção a novos objetivos estratégicos dentro do território ucraniano. O cenário para a Ucrânia se torna cada vez mais sombrio e o mundo observa com crescente apreensão, enquanto o conflito se intensifica, com consequências que vão muito além das fronteiras da região. A guerra, que começou como um embate territorial, rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência nacional, não apenas para a Ucrânia, mas também para a ordem geopolítica global. A intensificação dos ataques russos, com ofensivas implacáveis nas cidades estratégicas, está colocando uma pressão sem precedentes sobre a resistência ucraniana, que, apesar de mostrar grande coragem e resiliência, se vê cada vez mais contra as cordas. As perdas, tanto militares quanto civis, continuam a aumentar em um ritmo alarmante, e as vitórias territoriais russas minam lentamente o moral da população e das forças armadas ucranianas. Em muitas frentes, as forças russas avançam sem grandes dificuldades, levando as tropas ucranianas a recuar ou se reorganizar em posições cada vez mais desvantajosas. As linhas de suprimento estão sendo constantemente interrompidas e a infraestrutura vital do país, desde fábricas de armamentos até redes de energia, está sendo destruída sistematicamente. Essa destruição não só enfraquece a capacidade de defesa da Ucrânia, mas também afeta diretamente a vida cotidiana de milhões de pessoas. O apoio internacional, embora significativo, não tem sido suficiente para compensar as perdas contínuas de territórios e recursos essenciais. Países ocidentais têm fornecido armas, munições e ajuda humanitária, mas a realidade no campo de batalha se mostra implacável. A Ucrânia, dependente do apoio externo para sustentar seus esforços de guerra, enfrenta uma crescente escassez de equipamentos de defesa e suprimentos médicos, o que coloca ainda mais pressão sobre os civis e as tropas que continuam a resistir. O custo humano da guerra é imenso, e cada dia que passa torna mais difícil manter a linha de defesa frente a um inimigo com um poderio militar superior e mais recursos à disposição. Enquanto isso, a economia ucraniana, já devastada pelos efeitos do conflito, luta para se manter operante. O impacto das sanções, combinado com a destruição das áreas produtivas do país, tem gerado um colapso financeiro que afeta tanto o governo quanto a população civil. Os desafios econômicos aumentam à medida que a inflação dispara e os preços dos bens essenciais, como alimentos e medicamentos, se tornam inacessíveis para uma parte significativa da população. As áreas ocupadas pelas forças russas estão enfrentando dificuldades ainda maiores, com milhões de pessoas vivendo em condições de extrema pobreza e escassez. No plano diplomático, a pressão sobre Kiev aumenta, com muitos analistas questionando por quanto tempo a Ucrânia conseguirá manter a resistência. As ameaças de uma escalada ainda maior, com o possível envolvimento direto de mais potências globais, são reais, e o futuro do país depende da capacidade de seus líderes de equilibrar a luta militar com a diplomacia. O apoio das potências ocidentais, embora crucial, pode não ser suficiente para impedir uma derrota total. O medo de que o país se veja forçado a aceitar uma paz imposta, com concessões territoriais significativas, é uma preocupação crescente para o governo ucraniano. A questão
questão que paira no ar é quanto mais a Ucrânia poderá aguentar antes que o peso da guerra e a falta de recursos obriguem um desfecho inevitável. As opções são cada vez mais limitadas e as negociações com a Rússia parecem distantes, com os dois lados permanecendo irredutíveis em suas exigências. O povo ucraniano, por sua vez, continua a mostrar uma resistência admirável, mas a exaustão está começando a se tornar um fator crucial. Enquanto o conflito se arrasta, a capacidade de resistir vai se tornando cada vez mais difícil e o futuro da Ucrânia, assim como o equilíbrio da região, continua a ser incerto. Recentemente, um ataque de precisão da Rússia abalou a Ucrânia e seus aliados internacionais, surpreendendo tanto os militares ucranianos quanto os especialistas ocidentais. Um novo míssil, cujo design e tecnologia ainda geram dúvidas, conseguiu atravessar as defesas mais sofisticadas instaladas no território ucraniano. O impacto do projétil não foi sentido apenas pelos sistemas de defesa da Ucrânia, mas também pelos centros de comando da OTAN, que não conseguiram prever a ameaça. Esse ataque atingiu alvos-chave na Ucrânia, como Kiev e Ternópil, causando danos materiais significativos e gerando pânico nas áreas afetadas, o que resultou na evacuação de diversas regiões. A mídia ucraniana, conhecida por ser cautelosa ao admitir falhas em seus sistemas de defesa, não teve alternativa senão relatar a magnitude do ataque. Especialistas internacionais começaram a investigar o ocorrido, especulando que o míssil russo representava um grande avanço tecnológico. Sua capacidade de superar sistemas de contramedidas eletrônicas, como o Orochnik, que era considerado eficaz contra ameaças do tipo, indicava uma evolução nas capacidades de guerra eletrônica da Rússia, evidenciando uma vulnerabilidade nas defesas anteriormente tidas como impenetráveis. De acordo com fontes ucranianas, o míssil foi projetado especificamente para neutralizar os sistemas de defesa antiaérea, como o Patriot, amplamente utilizado pela OTAN e considerado uma das linhas de defesa mais confiáveis. A falha em interceptar o projétil não representou apenas um revés militar, mas também um golpe psicológico para os líderes ocidentais que haviam confiado na eficácia desses sistemas de defesa para proteger a Ucrânia. A incapacidade de deter essa ameaça levanta sérias questões sobre a confiança nas defesas ocidentais e sua capacidade de resistir a avanços tecnológicos rápidos. O projétil utilizado no ataque, que é identificado como QH-30-1P, é uma peça impressionante da engenharia militar moderna. Com um sistema de guiamento de precisão, ele utiliza as emissões de radar para rastrear e eliminar seus alvos, tornando obsoletas as tentativas de desviar ou bloquear sua trajetória com contramedidas eletrônicas. Segundo relatos da mídia ucraniana, como o Strana, nenhum sistema de defesa foi capaz de interceptá-lo, o que sublinha a sofisticação e a eficácia desse míssil, representando um salto significativo na tecnologia militar russa. Esse ataque foi parte de uma ofensiva maior da Rússia, orquestrada de maneira estratégica e coordenada. Mísseis Iskander foram lançados inicialmente para localizar as posições dos sistemas de defesa ucranianos, expondo as vulnerabilidades desses sistemas. Uma vez identificados, o KH-31 foi lançado, destruindo alvos estratégicos com precisão cirúrgica, sem ser detido. Embora tenha sido uma operação impressionante, ela levanta dúvidas sobre a verdadeira eficácia dos sistemas de defesa ocidentais, além de destacar a crescente importância da tecnologia russa na redefinição do equilíbrio de poder no cenário militar global. O KH-31P não se destaca apenas por sua precisão, mas também como um reflexo da impressionante capacidade de adaptação tecnológica da Rússia, que tem se empenhado em aprimorar suas forças militares frente às novas exigências da guerra moderna. Originalmente desenvolvido durante a Guerra Fria, o KH-31P passou por extensas atualizações e melhorias, consolidando-se como um dos pilares do arsenal russo. Sua modernização ao longo dos anos transformou este míssil em uma das armas mais avançadas no campo da guerra eletrônica e de precisão, refletindo a transição da Rússia de uma potência militar tradicionalmente centrada em sua força nuclear para uma nação com capacidades militares
militares que rivalizam com os melhores do mundo em termos tecnológicos. O lançamento do KH-31P, no contexto do atual conflito, é um marco que simboliza não apenas a sofisticação da tecnologia russa, mas também um deslocamento estratégico nas dinâmicas de poder globais. A Rússia, que antes era percebida como uma potência dependente principalmente de seu poder nuclear, agora se destaca como uma força armada capaz de superar sistemas de defesa que até recentemente eram considerados intransponíveis. O impacto desse ataque não se limita à destruição física das infraestruturas atingidas, mas reverbera em um nível estratégico mais amplo, colocando em dúvida a invulnerabilidade de sistemas de defesa ocidentais. A falha do sistema Patriot, amplamente promovido pelas forças ocidentais como uma das linhas de defesa mais impenetráveis, expôs as fraquezas nas barreiras de segurança que os países da OTAN tinham implantado, não apenas na Ucrânia, mas também em várias outras regiões estratégicas. Essa falha não só causou um alvoroço imediato entre as forças armadas ucranianas, que ficaram desprotegidas, mas também gerou um grande desconforto nas capitais ocidentais, onde analistas e líderes começaram a reavaliar a eficácia de suas tecnologias de defesa aérea diante de um inimigo com uma capacidade crescente de adaptação e inovação. Este evento mostrou que a Rússia não apenas possui uma força militar formidável, mas também está mais preparada para contestar as garantias de segurança que os países ocidentais, como os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, haviam dado à Ucrânia. A falha das defesas ocidentais não foi apenas uma derrota militar para os ucranianos, mas uma derrota estratégica para os aliados da OTAN, colocando em questão a confiança em suas tecnologias de defesa, especialmente considerando a crescente ameaça russa e sua capacidade de desenvolver armamentos altamente tecnológicos. Além dos sistemas de defesa, o KH-31P também foi responsável por atacar várias instalações cruciais. Entre os alvos atingidos estavam o aeródromo militar de Stara-Konstantinov, bem como importantes infraestruturas nas cidades de Ternopil, Lutsk, Lviv e outras regiões da Ucrânia. A destruição foi severa, afetando não apenas as capacidades militares, mas também serviços essenciais à população, como o fornecimento de água e energia, o que agravou ainda mais a crise humanitária na região. O impacto foi tão profundo que os esforços para restaurar os serviços básicos enfrentaram sérias dificuldades, dificultando a recuperação e aumentando o desespero entre os civis. O efeito desse ataque foi sentido além das fronteiras militares, gerando repercussões geopolíticas de grande escala. Este incidente funcionou como um claro sinal de alerta para as potências ocidentais, forçando uma reavaliação urgente de suas estratégias de defesa e segurança. A falha do sistema Patriot não foi apenas um revés militar para a Ucrânia e seus aliados, mas uma clara demonstração de que os sistemas de defesa tradicionais, amplamente promovidos como a última linha de defesa contra ameaças avançadas, podem estar desatualizados frente a novas tecnologias de guerra. O KH-31P mostrou ser capaz de driblar e neutralizar com precisão as barreiras de segurança mais sofisticadas, revelando vulnerabilidades profundas nos escudos de defesa aérea ocidentais. Essa falha gerou uma crescente sensação de vulnerabilidade nos países ocidentais, que por décadas confiaram em sua superioridade tecnológica para proteger seus aliados e manter o controle estratégico em diversas regiões do mundo. O KH-31P, com sua tecnologia inovadora e precisão letal, não apenas confirma a capacidade da Rússia de se adaptar rapidamente às novas demandas da guerra moderna, mas também desafia diretamente a supremacia tecnológica do Ocidente. O ataque mostrou que, se não evoluírem com rapidez, os sistemas de defesa ocidentais correm o risco de se tornar obsoletos, especialmente quando confrontados com uma potência capaz de desenvolver e implantar novas armas com grande eficácia. Esse evento representa muito mais do que uma simples falha no campo da defesa aérea. O KH-31P superou as defesas ucranianas e, ao mesmo tempo, desafiou o conceito de segurança que os países da OTAN haviam considerado inviolável até então. Sua capacidade de contornar o sistema Patriot, amplamente utilizado como a espinha dorsal da defesa aérea
Aérea Ocidental coloca em questão as estratégias de dissuasão que, até agora, foram consideradas fundamentais para a estabilidade geopolítica. A Rússia, com sua evolução tecnológica, está não apenas reagindo a ameaças externas, mas também reformulando as regras da guerra moderna, tornando cada vez mais difícil para o Ocidente manter sua hegemonia na defesa contra ataques de alta tecnologia. Ao superar os sistemas de defesa de Kiev e seus aliados, o KH-31P simboliza a transformação da Rússia em uma potência militar de alta tecnologia, pronta para atuar decisivamente no cenário global. O ataque não apenas destaca a evolução técnica da Rússia, mas também exemplifica sua capacidade de conduzir operações militares de maneira altamente estratégica e precisa. O uso de tecnologias de guerra avançadas, como este míssil, transforma o que anteriormente era um confronto entre potências militares convencionais em uma guerra de alta tecnologia, onde a adaptação e a inovação são tão cruciais quanto o poder bruto de uma grande força militar. Essa mudança na dinâmica de poder não se limita ao uso de novos mísseis. A Rússia tem demonstrado uma habilidade crescente em integrar diferentes tecnologias militares, do espaço aéreo à guerra eletrônica, para criar um sistema de defesa robusto e imbatível. O que antes parecia ser uma guerra tradicional entre nações agora é um cenário em que o desenvolvimento tecnológico e a inovação são as chaves para uma vitória. A Rússia, ao demonstrar sua capacidade de superar os escudos de defesa ocidentais e lançar um ataque devastador contra sistemas que eram tidos como impenetráveis, forçou os países da OTAN a repensarem completamente suas abordagens de segurança nacional e defesa aérea. A resposta da Rússia a essas tensões será de grande impacto nos próximos anos. Os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, agora precisam reavaliar suas estratégias de defesa e investir em novos sistemas que possam lidar com as ameaças emergentes. O KH-31P e as tecnologias relacionadas representam um salto estratégico que coloca em questão a eficácia dos sistemas de defesa até então considerados como padrão. Se a Rússia continuar a desenvolver e implantar essas inovações, isso pode redefinir o equilíbrio de poder militar global e exigir uma reconfiguração das políticas de defesa ocidentais, que terão que se adaptar a essa nova realidade de guerra tecnologicamente avançada. Por fim, este evento não apenas altera a percepção sobre a Rússia, mas também sobre a natureza da guerra moderna. A habilidade da Rússia de utilizar tecnologias de ponta em suas estratégias militares coloca a defesa ocidental sob um novo nível de pressão, obrigando os aliados da OTAN a agir com rapidez para evitar que os sistemas de defesa se tornem vulneráveis a ataques futuros. Em um mundo onde a tecnologia define o poder militar, a adaptação contínua e a inovação se tornaram fundamentais para garantir a segurança de qualquer nação em um cenário global em constante mudança. A Rússia recentemente realizou uma ofensiva cibernética de grande escala contra a Ucrânia, visando seu sistema de monitoramento aéreo EPO, essencial para identificar e reportar ameaças aéreas. O EPO, utilizado por civis e militares ucranianos, tornou-se alvo de um ataque hacker coordenado por grupos como Killnet, um coletivo de hackers pró-Rússia, e Beregini, um grupo dissidente ucraniano que se opõe ao governo de Kiev. Essa invasão causou sérias falhas nas defesas digitais da Ucrânia, deixando expostas informações críticas sobre a estratégia de defesa aérea ucraniana. Ao comprometer o EPO, a Rússia obteve acesso direto a dados como rotas de voo, pontos de impacto e rotinas de defesa, o que lhe permitiu planejar ataques com muito mais precisão, contornando as defesas ucranianas. A invasão cibernética foi apenas uma das várias ações que têm alterado profundamente o equilíbrio de poder no campo aéreo da guerra. Os hackers conseguiram acessar informações sensíveis e disseminá-las, facilitando a execução de ofensivas militares com uma vantagem estratégica significativa. Além disso, canais no Telegram compraram e divulgaram esses dados, amplificando o impacto do vazamento. A combinação de inteligência digital russa e ataques militares no campo físico tem enfraquecido as capacidades de defesa da Ucrânia, que agora lida com um desafio de segurança tanto no ciberespaço quanto no território.
história. O EPO, desenvolvido em parceria entre o Departamento de Comunicações Estratégicas da Ucrânia e a Tecnari, foi instalado em milhares de dispositivos móveis, permitindo que civis se tornassem vigilantes de guerra, reportando atividades aéreas suspeitas diretamente para centros de comando. O sistema foi fundamental para aumentar a capacidade de resposta rápida às ameaças, mas agora se transformou em um ponto vulnerável, permitindo à Rússia monitorar em tempo real as operações ucranianas. A venda de acesso a esse sistema nos canais do Telegram e a subsequente disseminação de informações confidenciais transformaram a segurança cibernética ucraniana em uma linha de defesa ainda mais frágil. A ofensiva russa não se limitou ao ciberespaço. Os ataques aéreos, principalmente na região do Mar Negro, continuaram a crescer em intensidade. Odessa, um dos principais portos estratégicos da Ucrânia, foi severamente atingido, com ataques destruindo depósitos, instalações portuárias e linhas ferroviárias cruciais para o fornecimento de recursos. Com isso, a Rússia conseguiu não apenas enfraquecer a infraestrutura ucraniana, mas também dificultar a resposta militar do país. A sequência de ofensivas, tanto digitais quanto físicas, mostra a capacidade da Rússia de atacar em várias frentes simultaneamente, minando a resistência ucraniana e colocando a Ucrânia e seus aliados ocidentais em uma posição de crescente vulnerabilidade. Esses ataques cibernéticos refletem uma mudança significativa na estratégia militar da Rússia, que agora integra operações militares tradicionais com uma presença digital crescente no campo da guerra cibernética. O ataque para sistemas de monitoramento aéreo ucranianos é apenas um exemplo da capacidade da Rússia de infiltrar-se nas infraestruturas vitais de um país em guerra. Essas operações digitais, combinadas com ataques militares de longo alcance, indicam que a Rússia não está apenas tentando dominar o espaço físico, mas também ampliar suas ofensivas de maneira coordenada e multicanal. Ao direcionar suas investidas para o campo digital, a Rússia força a Ucrânia a proteger simultaneamente suas fronteiras físicas e digitais, o que se torna uma tarefa extremamente desafiadora, considerando a complexidade dos alvos a serem defendidos. Historicamente, a guerra cibernética era vista como uma área secundária do conflito, com os ataques físicos dominando a narrativa. Porém, a Rússia demonstrou que, no cenário atual, a guerra digital desempenha um papel central na transformação das dinâmicas de resistência ucraniana. Com a rápida evolução das táticas e ferramentas digitais, a Rússia agora é capaz de aplicar sua força cibernética de maneira tão eficaz quanto suas operações militares convencionais. Isso não só enfraquece a infraestrutura de defesa da Ucrânia, mas também mina sua capacidade de responder a ataques de forma eficaz, já que parte de sua defesa foi comprometida antes mesmo de o inimigo atacar fisicamente. A pressão crescente sobre a Ucrânia exige que seus aliados ocidentais reavaliem suas estratégias de apoio. A vulnerabilidade digital da Ucrânia, agora explorada amplamente pela Rússia, expõe uma falha significativa nos esforços de defesa do país. A Ucrânia não enfrenta apenas o desafio de repelir as forças militares russas no campo de batalha, mas também precisa proteger suas redes e sistemas digitais de infiltrações e vazamentos de dados estratégicos. Além disso, a necessidade de fortalecer sua segurança cibernética tornou-se urgente, já que ataques digitais podem ser tão devastadores quanto os bombardeios físicos, se não forem interceptados a tempo. Com a crescente sofisticidade dos ciberataques russos, a Ucrânia precisa desesperadamente de uma atualização em suas estratégias de defesa. O apoio da OTAN continua a ser crucial, mas os aliados ocidentais devem se adaptar a uma nova realidade. Para lidar com esse tipo de ameaça híbrida, é necessário que a OTAN desenvolva uma abordagem multifacetada que combine tanto as defesas cibernéticas quanto as tradicionais. A luta contra a Rússia, portanto, não se limita mais ao domínio aéreo e terrestre, mas também se estende ao domínio virtual, onde a Ucrânia deve proteger suas redes de dados tão firmemente quanto suas fronteiras. O cenário de guerra híbrida, no qual ataques cibernéticos e
militares se entrelaçam de forma tão intrincada, exige uma adaptação urgente das estratégias da Ucrânia e de seus aliados. Hoje, as fronteiras físicas e digitais não são mais campos distintos de defesa, mas sim interdependentes, com a segurança cibernética se tornando tão crucial quanto a proteção das fronteiras territoriais. A falha em proteger qualquer um desses dois aspectos pode resultar em consequências desastrosas, comprometendo não apenas a soberania territorial da Ucrânia, mas também sua capacidade de responder a uma guerra multifacetada, onde as ameaças podem se manifestar de formas inesperadas e simultâneas. A Rússia, ao combinar suas sofisticadas operações cibernéticas com a força militar tradicional, está forçando a Ucrânia a defender uma linha de frente expandida, onde os ataques podem vir de qualquer direção, seja pelo ar, por terra ou, cada vez mais, através do ciberespaço. Esse novo tipo de guerra vai além da simples aplicação de poder militar, desafia as formas tradicionais de defesa e exige uma preparação muito mais holística e estratégica. A alteração do campo de batalha, com a ciberameaça se tornando uma prioridade estratégica, está forçando não apenas a Ucrânia, mas também seus aliados a repensar suas abordagens de segurança. A guerra digital, antes vista como um terreno secundário, agora assume um papel equivalente ao da guerra convencional. Países e blocos de poder precisam agora estar equipados para defender suas infraestruturas digitais, tanto quanto suas fronteiras físicas, já que uma falha em qualquer uma dessas áreas pode levar à perda de controle e a uma aceleração do colapso das defesas. Para os membros da OTAN, isso representa uma mudança profunda nas suas estratégias de defesa, exigindo o domínio de tecnologias de defesa cibernética, além de novos protocolos de inteligência e contra-inteligência que possam operar em tempo real para combater ameaças invisíveis e furtivas. A importância do ciberespaço como um campo de batalha está, assim, se tornando uma realidade inescapável para todas as potências envolvidas. Por outro lado, para a Rússia, o uso crescente da guerra cibernética não é apenas uma forma de atacar, mas uma parte de uma estratégia bem elaborada para alterar os termos do conflito. Ao investir pesadamente em ciberataques, a Rússia está criando uma vantagem estratégica que vai além das fronteiras físicas do campo de batalha. Ela não só desafia a Ucrânia militarmente, mas também mina sua infraestrutura econômica e política, enfraquecendo sua capacidade de reagir. Os ataques cibernéticos russos têm o potencial de paralisar sistemas vitais de comunicação e de defesa, desestabilizando as estruturas internas de governança da Ucrânia e minando a confiança internacional na sua capacidade de manter sua soberania. Além disso, a crescente habilidade da Rússia de realizar ataques cibernéticos, tanto em termos de alcance quanto de sofisticação, está redefinindo as relações internacionais, à medida que a guerra digital passa a ser um novo método de projeção de poder global. Esses desenvolvimentos não afetam apenas a Ucrânia e a Rússia, mas têm repercussões geopolíticas globais. O domínio cibernético tornou-se, assim, uma nova linha de frente da guerra moderna, que altera as alianças internacionais, forçando os países a reconsiderarem suas políticas de defesa e segurança. A OTAN, em particular, tem sido forçada a reavaliar suas prioridades de segurança, investindo cada vez mais em capacidades cibernéticas para proteger seus próprios sistemas contra possíveis ameaças vindas da Rússia ou de outros adversários. Isso não se limita à proteção de dados militares ou infraestruturas críticas, mas envolve uma redefinição de como a guerra é travada, com um foco crescente na inteligência digital e no controle da informação. Ao passo que as potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos e seus aliados europeus, trabalham para fortalecer suas defesas cibernéticas, a Rússia segue consolidando sua posição como uma potência cibernética, capaz de lançar ataques com alcance e impacto significativo. Ao aproveitar a guerra digital para desestabilizar a Ucrânia, a Rússia não apenas fortalece suas próprias capacidades militares, mas também desafia a ordem de segurança global estabelecida após o fim da Guerra Fria. Nesse novo cenário, a guerra não é mais apenas sobre quem controla o território, mas quem domina o ciberespaço, onde a capacidade de infiltrar, desinformar e desestabilizar pode ser tão eficaz quanto qualquer
qualquer ataque convencional. A guerra híbrida que se desenrola entre a Ucrânia e a Rússia está se tornando uma luta não apenas pela supremacia física no campo de batalha, mas também pela dominância no ciberespaço, onde as linhas de defesa são mais difíceis de definir e as ameaças mais difíceis de combater. A adaptação a essa nova realidade exigirá uma reavaliação contínua das estratégias de defesa, com uma ênfase maior em proteger as infraestruturas digitais, acompanhar a evolução das táticas cibernéticas e fortalecer a colaboração internacional para enfrentar um adversário que já se mostrou altamente capaz no domínio digital. A Alemanha deu um passo ousado ao autorizar o uso de armamentos de longo alcance para a Ucrânia, permitindo que o país atacasse diretamente alvos russos. Essa decisão sem precedentes provocou uma série de reações políticas em Berlim e no resto do mundo, configurando uma mudança dramática na postura do governo alemão diante do conflito. A resposta da Rússia foi rápida e contundente, classificando o movimento como uma intervenção direta no conflito, uma ação que impossibilita qualquer chance de resolução diplomática e intensifica ainda mais o risco de um confronto militar ampliado. O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que a Alemanha desmantelaria as limitações anteriores sobre a entrega de armamentos pesados à Ucrânia, incluindo mísseis de longo alcance, e se uniria para aliados ocidentais, como Estados Unidos, Reino Unido e França, que já haviam flexibilizado suas políticas de apoio. Essa mudança de postura ocorre em um contexto de crescente pressão internacional sobre Berlim, que tem enfrentado críticas por sua resistência inicial em fornecer equipamentos militares mais avançados a Kiev. No entanto, dentro da Alemanha, a decisão gerou um debate acalorado. Os partidos verdes, em particular, celebraram a medida, vendo nela uma forma de fortalecer o apoio a Kiev, enquanto outros setores, incluindo a esquerda e membros do SPD, expressaram sérias preocupações sobre as possíveis consequências dessa escalada. A principal apreensão é a de que a Alemanha se torne um alvo das represálias russas, com Moscou já deixando claro que haverá um preço a pagar por essa intervenção direta. Do lado russo, a decisão foi recebida como uma agressão explícita. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, condenou a ação, acusando Berlim de ultrapassar os limites do que seria aceitável nas relações internacionais. Para a Rússia, ao permitir que Kiev atacasse o solo russo com armas fornecidas pelo Ocidente, a Alemanha não estaria apenas apoiando a Ucrânia, mas participando ativamente da guerra. O presidente Vladimir Putin, em uma declaração contundente, reafirmou que essa ação poderia ser vista como uma declaração indireta de guerra, elevando as tensões entre Moscou e os países da OTAN. A Rússia já indicou que tomará represálias militares e poderá posicionar mísseis de longo alcance na Europa, evocando uma escalada reminiscentemente perigosa da Guerra Fria. A promessa de Moscou de responder com ataques semelhantes intensifica o receio de uma nova corrida armamentista, além de aumentar a incerteza sobre o impacto global do conflito. Internamente, a decisão da Alemanha de se envolver de maneira mais ativa na guerra da Ucrânia gerou um intenso debate político e público, enquanto o governo de Berlim, sob a liderança de Friedrich Merz, se alinha cada vez mais com seus aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e França. Há uma crescente resistência dentro do país. A medida de autorizar o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, uma ação que fortalece a posição de Kiev contra a Rússia, não foi unânime. Diversos partidos, como o SPD e parte da ala esquerda do governo, expressaram suas preocupações sobre as consequências dessa postura mais agressiva. Eles alertam para o risco de uma escalada do conflito e para o impacto que isso pode ter na segurança interna da Alemanha, que pode se tornar um alvo direto de represálias russas. O país, que tradicionalmente manteve uma postura de cautela em relação à escalada do conflito, agora adota uma política mais pragmática e assertiva. A administração atual rompe com a contenção adotada anteriormente por Scholz, que temia uma ampliação do conflito com a entrega de armamentos pesados à Ucrânia. O governo alemão, no entanto,
agora se compromete a financiar a produção de mísseis avançados, como os Tauro, que estarão disponíveis em poucas semanas. Este movimento reflete um alinhamento mais claro com os aliados ocidentais, que já haviam flexibilizado suas políticas militares em relação à Ucrânia, e uma decisão estratégica para reforçar o papel de Berlim no apoio à resistência ucraniana. Essa mudança de postura ocorre em um momento crítico, com a Rússia não apenas ampliando sua presença militar nas regiões disputadas, mas também intensificando os ataques a áreas-chave da Ucrânia. A expansão da presença militar russa está forçando a Alemanha e seus aliados a reconsiderarem suas estratégias, enquanto Moscou, por sua vez, vê essas ações como uma ameaça crescente à sua segurança e à sua soberania. A presença de conselheiros militares da OTAN, junto com o envio de armas pesadas, é vista por Moscou como um sinal de um envolvimento direto do Ocidente, o que pode alterar o equilíbrio do poder na região e aumentar o risco de confrontos mais amplos. A reação de Moscou não se fez esperar. O Kremlin convocou uma reunião urgente com o embaixador alemão em Moscou, entregando uma nota de protesto formal contra a medida tomada por Berlim. A Rússia classificou a decisão de provocação inadmissível e não descartou a possibilidade de uma retaliação militar. O governo russo alertou que, caso o envio de armamentos continue, haverá uma resposta firme, o que coloca a segurança da Europa sob nova ameaça. O Conselho de Segurança da ONU, em resposta a essa escalada, já convocou uma sessão emergencial para discutir os desdobramentos dessa ação e os riscos de um agravamento do conflito, com países como China e Brasil, apelando por moderação e enfatizando a necessidade de evitar uma escalada irreversível que comprometeria ainda mais a estabilidade da região. Enquanto isso, em Kiev, a decisão de Berlim foi recebida com uma mistura de otimismo e preocupação. O presidente Volodymyr Zelensky celebrou a medida como um grande reforço à resistência ucraniana, mas reconheceu os riscos associados. Embora os mísseis e os armamentos avançados sejam essenciais para enfrentar a pressão crescente das forças russas, o futuro imediato da Ucrânia continua incerto. O apoio militar prometido pelos aliados ocidentais poderá fornecer a Kiev as ferramentas necessárias para combater o avanço russo, mas a eficácia dessas armas e sua implementação nas frentes de batalha ainda são questões que permanecem abertas. O governo ucraniano se prepara para utilizar esses novos recursos, mas ao mesmo tempo se vê diante de uma crescente vulnerabilidade, já que as linhas de defesa do país estão sendo progressivamente desmanteladas. A questão, portanto, se resume a uma corrida contra o tempo. O sucesso da Ucrânia em resistir à ofensiva russa dependerá não só da eficácia dos novos armamentos, mas também da capacidade de sua força militar em reorganizar e reagir de maneira eficiente. O apoio contínuo dos aliados ocidentais será crucial para sustentar esse esforço, mas há também uma crescente preocupação com os riscos de uma escalada militar ainda maior. O aumento das tensões pode levar a uma maior polarização do conflito, com consequências imprevisíveis para a estabilidade da Europa. A decisão tomada por Berlim, no entanto, coloca a Alemanha em uma posição cada vez mais vulnerável no cenário geopolítico. Ao autorizar o envio de armamentos de longo alcance à Ucrânia, o governo alemão se vê no centro de uma crise que, além de potencialmente afetar sua segurança, pode transformar a Alemanha em um dos principais focos da tensão entre o Ocidente e a Rússia. Moscou já indicou que tomará medidas retaliatórias em resposta à escalada, e a Alemanha, com sua nova postura, poderá ser alvo direto de represálias militares. Essa postura ousada poderia, a longo prazo, alterar o equilíbrio de forças no continente europeu, colocando a segurança da Alemanha sob risco. O uso de mísseis russos em resposta para armamentos fornecidos à Ucrânia pode gerar uma escalada da corrida armamentista, não apenas entre a Rússia e os países ocidentais, mas também entre as potências europeias, que precisam agora se preparar para uma nova realidade geopolítica. O posicionamento de mísseis de longo alcance pela Rússia e a renovação das tensões nucleares podem levar à instalação de mais sistemas de defesa no leste europeu e na região da OTAN. Esse movimento de militarização pode relembrar os dias sombrios da Guerra Fria, quando a Europa estava dividida e ameaçada pela constante possibilidade
possibilidade de um conflito nuclear. O impacto dessa decisão não se limita apenas à Alemanha, mas reverbera por todo o Ocidente. A Alemanha, tradicionalmente um pilar de estabilidade política e econômica na União Europeia, agora encontra-se em um ponto de inflexão, onde precisa equilibrar sua aliança com a Ucrânia com os riscos de um aumento da violência e da hostilidade com a Rússia. O papel da Alemanha no bloco europeu e na OTAN está em jogo, e sua decisão de intensificar o apoio militar à Ucrânia coloca o país em uma situação delicada, com consequências imprevisíveis, tanto para sua política interna quanto para sua posição no cenário internacional. Internacionalmente, a mudança na postura da Alemanha gera discussões acaloradas entre seus aliados. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido, que já haviam se comprometido com o apoio militar a Kiev, aplaudem a maior participação da Alemanha, reconhecendo que uma ação coordenada entre os países da OTAN é crucial para conter a ameaça russa. No entanto, outros países europeus, especialmente os mais próximos da Rússia, demonstram preocupação com as repercussões diretas, temendo uma intensificação das hostilidades. A decisão de Berlim também aumenta a pressão sobre outros membros da OTAN, que agora enfrentam a difícil tarefa de equilibrar apoio militar à Ucrânia, com a necessidade de evitar uma confrontação direta com a Rússia. O risco de uma guerra total está mais presente do que nunca, e a diplomacia, que foi a base da política externa alemã por décadas, agora se vê à beira de um colapso. A Alemanha tenta se posicionar como uma mediadora, tentando manter o diálogo, mas seu papel como potência econômica e sua decisão de aumentar o apoio militar à Ucrânia dificultam esse equilíbrio. A guerra na Ucrânia, que inicialmente parecia ser um conflito regional, agora se transforma em um embate que envolve diretamente grandes potências globais, com repercussões que podem afetar não só a segurança da Europa, mas também a estabilidade do sistema internacional. A Rússia, por sua vez, está cada vez mais alinhada com uma estratégia de resistência e provocação, reforçando sua capacidade militar e nuclear, e está pronta para uma escalada ainda maior, caso seus interesses sejam ameaçados. Com isso, o risco de uma guerra em larga escala na Europa torna-se uma preocupação crescente, e a diplomacia será desafiada a buscar soluções antes que a situação saia do controle. A cada dia, o futuro da Ucrânia se entrelaça com o futuro da Europa e do sistema internacional, enquanto as grandes potências tentam evitar um conflito de proporções globais. A decisão de Berlim, portanto, não é apenas um reflexo da dinâmica atual do conflito, mas um ponto crucial que pode redefinir a arquitetura de segurança global para as próximas décadas. Com a Alemanha se posicionando de forma mais assertiva e com o respaldo de seus aliados ocidentais, o jogo geopolítico entra em uma nova fase. A questão central, agora, é até onde a Rússia irá em suas respostas e como os aliados de Kiev reagirão para impedir que o conflito se espalhe ainda mais pela Europa. O equilíbrio entre ação militar e diplomacia será crucial para evitar uma tragédia de escala global. A guerra na Ucrânia deu uma reviravolta dramática com a recente ofensiva das forças russas, que resultou na captura de Andrivka, uma cidade vital na região estratégica de Sumy. A Rússia, agindo com rapidez e precisão, tomou o controle da cidade em questão de horas, deixando a Ucrânia em um estado de vulnerabilidade ainda maior. O impacto foi devastador, mais de 200 soldados ucranianos foram mortos e uma grande quantidade de equipamentos militares, incluindo veículos blindados, canhões e depósitos de munição, foi destruída. Essa ação russa foi parte de uma estratégia mais ampla, que buscava não só enfraquecer as defesas ucranianas, mas também desorganizar a logística vital para a resistência ucraniana na região. Em um movimento planejado com extrema precisão, as tropas russas do grupo Sever avançaram por Andrivka, conquistando cada bairro e prédio com uma coordenação impecável. O ataque teve um impacto profundo, interrompendo as linhas de suprimento e afetando as infraestruturas críticas que sustentam o esforço de guerra ucraniano. A cidade foi deixada em ruínas e a Ucrânia foi forçada a lidar com uma série de perdas irreparáveis. A Força Aérea Russa teve um papel decisivo na ofensiva, utilizando mísseis de alta precisão e drones para bombardear alvos vitais, como fábricas de armamentos e centros de armazenagem de armas. Além disso, a defesa aérea russa desempenhou um papel essencial, interceptando rapidamente qualquer tentativa
ofensiva de represália por parte das forças ucranianas. Mais de 200 drones ucranianos foram abatidos em um curto período, e mísseis de fabricação ocidental, como os JDAM e sistemas HIMARS, fornecidos pelos Estados Unidos, foram desativados antes de atingirem seus alvos. A Rússia deixou claro que responderia de forma imediata e decisiva a qualquer provocação ucraniana. Enquanto a situação em Donetsk permanece crítica com a contínua pressão das forças russas, a presença ucraniana na região está diminuindo. As tropas russas avançaram sem piedade, causando mais de 500 baixas nas fileiras ucranianas, enquanto conquistavam áreas estratégicas e forçavam os defensores ucranianos a recuar. O dia 3 de junho foi um marco no conflito, quando Moscou intensificou os ataques com mísseis Kinzhal e drones de Erânio, atingindo alvos importantes por todo o território ucraniano. Um dos focos dos ataques foi o porto de Nikolaev, onde, segundo as autoridades russas, saboteadores ucranianos estavam sendo treinados para realizar operações de infiltração na Crimeia e na região de Kimbur. Relatos indicam que militares da OTAN, possivelmente britânicos, estavam presentes no meio local, orientando operações de ataque anfíbio. O ataque resultou na morte de vários conselheiros estrangeiros, o que aumentou ainda mais a gravidade da situação para a Ucrânia. O ataque a Nikolaev foi apenas uma parte de uma ofensiva russa mais ampla e coordenada. Em Sumi, as forças russas realizaram uma incursão estratégica que causou danos significativos à infraestrutura de inteligência e segurança ucraniana. Mísseis Kinzhal, lançados por aviões MiG-30 e 1K, atingiram diretamente a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, deixando a instalação parcialmente destruída e resultando em um número crescente de feridos entre os membros da agência. Esses mísseis, conhecidos pela sua velocidade impressionante de mais de 14.000 km/h, tornaram-se uma arma decisiva para os russos, já que sua capacidade de esquivar-se de sistemas de defesa aéreos tornou qualquer tentativa de defesa ucraniana praticamente inútil. As forças ucranianas, que tentaram reagir rapidamente, se viram incapazes de proteger seus principais pontos de defesa contra a precisão dos ataques russos. Enquanto isso, o campo de batalha em Kharkiv também presenciava avanços militares russos, com tropas de elite pressionando as defesas ucranianas a cada dia. As forças russas conseguiram afastar as unidades ucranianas em até 10 quilômetros da fronteira, consolidando o que Moscou considera uma zona de segurança estratégica. Esta área foi estabelecida com o objetivo de criar uma barreira física que proteja a Rússia de incursões militares vindas da Ucrânia, além de facilitar um avanço contínuo para outras cidades e regiões importantes. A captura de Konstantinov, uma cidade fundamental na região de Sumi, foi outro marco significativo para as forças russas, consolidando sua posição e fornecendo uma plataforma de lançamento para mais ofensivas. À medida que a ofensiva russa avança, torna-se cada vez mais evidente que o objetivo de Moscou é desmantelar completamente as infraestruturas militares e logísticas da Ucrânia. A combinação de inteligência de ponta, drones de última geração, mísseis de alta precisão e artilharia pesada tem sido extremamente eficaz na diminuição das capacidades de resistência ucranianas. Cada ataque é meticulosamente calculado e as forças russas parecem estar criando uma rede de destruição e obstrução que impede qualquer tipo de reabastecimento ou mobilização significativa das forças de Kiev. O impacto disso é visível nos relatórios de batalhas, que indicam uma crescente incapacidade de a Ucrânia reagir à pressão. O conflito, que no início parecia se arrastar como uma guerra de desgaste, agora se intensifica rapidamente. A Rússia não só aumentou sua presença militar em pontos-chave ao longo da linha de frente, mas também adotou uma postura mais agressiva, concentrando seus esforços nas áreas que são vitais para o esforço de guerra ucraniano. A estratégia russa agora é eliminar qualquer foco de resistência, seja ele militar ou estratégico, ao atingir diretamente os centros de comando, produção e abastecimento da Ucrânia. A grande questão que paira no ar é se a Ucrânia será capaz de conter esse avanço implacável ou se seus aliados, especialmente os países ocidentais, estarão dispostos a escalar ainda mais o apoio, o que poderia levar a uma confrontação direta e de proporções imprevisíveis com a Rússia. A pressão sobre Zelensky e seu governo se intensifica e a capacidade de resistir à ofensiva russa depende cada vez mais do apoio externo e da capacidade de manter um nível mínimo de mobilização interna. Enquanto os combates continuam em cidades como Mariupol
e Kherson, a crise humanitária se agrava a cada dia. A violência implacável dos ataques russos aéreos e terrestres resultou em destruição em massa, não apenas das infraestruturas civis, mas também afetando gravemente a vida dos civis. Em Mariupol, onde as forças russas tentam consolidar o controle completo, a cidade foi praticamente reduzida a escombro, com edifícios residenciais, hospitais e escolas sendo alvos diretos. O impacto psicológico na população é devastador, com famílias separadas, milhares de mortos e um número crescente de feridos, muitos dos quais não têm acesso a cuidados médicos adequados. Em Kherson, a situação não é muito diferente. Embora a cidade tenha sido marcada por intensos combates nas últimas semanas, os ataques russos se concentraram na tentativa de destruir as linhas de defesa ucranianas e cortar a comunicação entre as áreas ocupadas e o restante do território. As forças russas têm utilizado a artilharia pesada para enfraquecer ainda mais as defesas da cidade e impor um bloqueio que está tornando cada vez mais difícil o transporte de alimentos e medicamentos. A escassez de recursos está afetando tanto os civis quanto os combatentes, com relatos de uma população que sofre com a falta de itens essenciais para a sobrevivência diária. Organizações internacionais, como a ONU e a Cruz Vermelha, continuam a emitir alertas sobre a gravidade da situação, especialmente com o aumento das taxas de deslocamento interno. Milhares de civis estão sendo forçados a abandonar suas casas em busca de segurança nas cidades vizinhas ou atravessando fronteiras para fugir da violência. O fluxo de refugiados para países vizinhos, como a Polônia e a Moldávia, aumentou consideravelmente e as condições nos campos de refugiados estão se tornando insustentáveis. A escassez de alimentos e medicamentos está piorando as condições de vida e a assistência humanitária continua a ser insuficiente para atender a todas as necessidades da população afetada. Com o contínuo avanço das forças russas e a intensificação dos ataques, o equilíbrio do conflito parece pender, pelo menos no curto prazo, a favor de Moscou. As vitórias estratégicas no terreno, como o controle de cidades importantes e o desmantelamento das defesas ucranianas, estão enfraquecendo significativamente a resistência da Ucrânia. No entanto, a capacidade da Ucrânia de resistir, principalmente com o apoio de seus aliados ocidentais, ainda é um fator decisivo. A assistência em termos de armas, treinamento e inteligência continua sendo fundamental para a Ucrânia, embora a eficácia desse apoio, diante das crescentes perdas no campo de batalha, seja um ponto de debate. O futuro da região permanece extremamente incerto. A possibilidade de uma intensificação ainda maior das hostilidades é muito real, especialmente com as ameaças mútuas de escalada entre a Rússia e o Ocidente. Se a Ucrânia conseguir manter uma resistência sólida e garantir um fluxo contínuo de apoio militar e econômico, pode haver uma reviravolta na guerra. No entanto, os próximos meses serão cruciais, pois tanto a Rússia quanto a Ucrânia se preparam para uma guerra prolongada, com ambos os lados buscando uma vantagem decisiva. Além disso, a postura dos aliados ocidentais será fundamental para moldar os próximos passos diplomáticos. Embora os países da OTAN e a União Europeia tenham se comprometido com o apoio à Ucrânia, o aumento do envolvimento militar direto ou uma escalada nas sanções contra a Rússia pode resultar em um cenário ainda mais tenso, com o risco de afetar a estabilidade global. A reavaliação das estratégias militares e diplomáticas será inevitável à medida que o conflito se prolonga e os custos humanos e econômicos aumentam. O cenário do conflito se transformou abruptamente quando a Rússia iniciou uma vasta ofensiva militar em retaliação para recentes ataques da Ucrânia. Durante a noite, explosões ensurdecedoras iluminaram os céus de Kiev e de outras cidades ucranianas. Mísseis e drones de alta precisão, lançados pelas forças russas, visaram centros de produção de armamentos, instalações de montagem de drones e locais de treinamento de pilotos militares. As cidades de Lutsk, Chernigov, Ternopil e Lebov, distantes da linha de frente, sentiram as consequências imediatas dos ataques, com apagões generalizados e o caos tomando conta das ruas. A Rússia, em sua ofensiva, atacou alvos cruciais da infraestrutura militar ucraniana, cumprindo a ameaça feita pelo presidente Vladimir Putin de uma retaliação dura e implacável. Na madrugada entre os dias 5 e 6 de junho, as tropas russas realizaram um ataque coordenado e sistemático, focado nas áreas mais sensíveis
sensíveis à guerra da Ucrânia. Instalações de engenharia militar, fábricas de drones e centros de treinamento de pilotos foram destruídos por mísseis de precisão, deixando pouco espaço para falhas. Além de alvos militares, depósitos de armas e equipamentos fornecidos pelo Ocidente, que são essenciais para a resistência ucraniana, também foram atingidos, causando um grande impacto na logística e no abastecimento do exército ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que todos os alvos planejados foram atingidos com exatidão, reafirmando o poder de dissuasão do país e sua capacidade de reagir de maneira decisiva. Durante a noite, a Ucrânia foi inundada por alarmes aéreos, com sirenes soando de norte a sul, de Kiev até as regiões mais distantes. Em Kiev, um ataque aéreo atingiu severamente a infraestrutura ferroviária, interrompendo o serviço de trens e paralisando o sistema de metrô da cidade. A explosão de um míssil interrompeu o tráfego ferroviário, deixando a capital ucraniana em um estado de colapso temporário. Nas cidades de Lutsk e Chernigov, os moradores ouviram os sons das explosões de artilharia, evidenciando que a Rússia agora tem capacidade de atingir qualquer parte do território ucraniano, independentemente da distância da linha de frente. A infraestrutura da Ucrânia, já sobrecarregada pelos anos de conflito e pelas sanções econômicas, foi mais uma vez severamente afetada. Em Ternópil e Lutsk, os ataques destrutivos à rede elétrica provocaram apagões que impactaram tanto a vida cotidiana quanto o funcionamento das indústrias locais. O prefeito de Ternópil, Sergei Nadal, relatou que diversas áreas da cidade ficaram sem energia por um longo período, causando transtornos à população e dificultando as operações na região. Esses ataques não se limitam a uma simples retaliação militar. A Rússia tem como objetivo desestabilizar o governo ucraniano, enfraquecer o moral da população e expor as fragilidades de um estado que depende cada vez mais da ajuda ocidental. O prefeito de Chernigov, Dmitry Brisky, relatou ataques combinados de drones e mísseis balísticos, que demonstraram uma nova fase nas táticas russas, agora mais precisas e coordenadas. A combinação de drones e mísseis balísticos reflete uma mudança estratégica na maneira como os russos conduzem seus ataques, ampliando o alcance e a precisão. Ao contrário dos ataques convencionais, a Rússia agora utiliza todos os recursos disponíveis para enfraquecer as defesas ucranianas e destruir a capacidade do país de se recuperar rapidamente. Maxim Kozytsky, chefe da administração militar de Lebov, confirmou danos em instalações industriais e a dificuldade de manter o fornecimento de energia em várias localidades, agravando ainda mais as dificuldades logísticas enfrentadas pela Ucrânia. Essa abordagem seletiva e estratégica tem o objetivo de dificultar a capacidade de resistência das forças ucranianas e enfraquecer a moral do povo. Embora a Rússia tenha respondido de forma contundente em outras ocasiões, o que se destaca nesta ofensiva é a precisão e a escolha cuidadosa dos alvos. O impacto das sirenes aéreas e o alcance dos ataques russos agora alcançam cidades anteriormente consideradas seguras, como Ternópil e Lutsk, que estavam afastadas da linha de frente. A guerra, portanto, se expandiu e a imprevisibilidade do campo de batalha aumenta, com os ataques russos alcançando áreas mais distantes, antes vistas como protegidas. As imagens das destruições em Kiev, como os trilhos de trem destruídos e o metrô paralisado, servem como um lembrete crucial para o Ocidente sobre a vulnerabilidade da infraestrutura civil, mesmo em áreas distantes da linha de frente. A destruição de tais recursos vitais não é apenas um golpe para o cotidiano da população ucraniana, mas também um sinal claro de que, para a Rússia, a guerra não se limita a campos de batalha distantes, mas se estende para centros urbanos onde a vida cotidiana e a economia se entrelaçam. A paralisia do transporte público e os danos ao sistema ferroviário não só afetam a mobilidade das pessoas, mas também comprometem as operações logísticas e de abastecimento, elementos essenciais para qualquer esforço de guerra. Para o Kremlin, esses ataques têm uma justificativa direta. São uma resposta para ataques ucranianos contra alvos civis em território russo, uma ação que Moscou classifica como terrorismo de Estado. O governo russo considera esses ataques como parte de uma estratégia de desestabilização promovida por Kiev, que busca criar um clima de medo e insegurança entre a população russa, com o objetivo de enfraquecer o apoio à guerra e pressionar o Kremlin a recuar. Em seu comunicado, Putin reiterou que a Rússia não hesitaria em usar toda a sua força militar para retaliar. Ele sublinhou que suas ações seriam
sempre proporcionais, mas claras. Qualquer ataque à Rússia seria revidado com igual intensidade, deixando claro que Moscou não se intimida com ações provocativas de Kiev. Além das medidas militares, o presidente russo manteve uma comunicação direta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante a conversa, que durou mais de uma hora, Putin detalhou sua decisão de lançar uma retaliação decisiva contra a Ucrânia, depois dos ataques ucranianos às bases aéreas russas. Essa troca de palavras entre os dois líderes, ainda que incomum em tempos de guerra, reflete a urgência da situação. A chamada de Putin a Trump, um dos principais interlocutores internacionais, serviu para reforçar a firmeza da postura russa, colocando uma pressão adicional sobre os aliados da Ucrânia, principalmente os Estados Unidos, que vêm sendo criticados por Moscou por seu apoio contínuo a Kiev. Putin deixou claro que a Rússia não abriria espaço para negociações enquanto ataques a seus territórios continuassem a ocorrer. Sua mensagem era direta: qualquer ação hostil seria respondida com a força necessária, sem espaço para concessões. Essa postura inflexível de Putin encontra respaldo entre seus aliados, principalmente na região da Ásia Central e na aliança com o Irã, que vem apoiando a posição russa contra o Ocidente. Para Moscou, as ações de Kiev não são apenas uma reação a agressões, mas um reflexo de uma política externa instável e fortemente influenciada pelas potências ocidentais. A visão russa é clara: a Ucrânia não tem mais autonomia para decidir seu próprio destino sem a ajuda militar e política do Ocidente, o que a torna, para olhos de Moscou, um Estado falido, incapaz de se sustentar sem o apoio externo. A diplomacia, na visão de Putin e de muitos em seu governo, não pode prosperar quando a guerra é conduzida por medo e destruição, algo que, segundo eles, é exatamente o que a Ucrânia e seus aliados estão promovendo. A contínua assistência militar do Ocidente, em forma de armamentos e treinamento, é vista como uma tentativa de perpetuar o conflito e enfraquecer ainda mais a soberania russa. Isso coloca o Ocidente em uma posição contraditória, onde se vê como mediador e, ao mesmo tempo, financiador do que é considerado, em Moscou, uma guerra por procuração contra a Rússia. O futuro imediato da Ucrânia agora depende não apenas da sua capacidade de resistir à retaliação russa, mas também da disposição de seus aliados, especialmente os países da OTAN, em continuar fornecendo o suporte necessário para que Kiev mantenha sua resistência. No entanto, esse apoio vem com riscos substanciais, pois aumenta a probabilidade de uma escalada mais ampla do conflito, com implicações que podem ultrapassar as fronteiras ucranianas. O dilema da Ucrânia, então, se torna claro: resistir com o apoio do Ocidente e enfrentar uma guerra cada vez mais devastadora, ou ceder a pressões diplomáticas para uma resolução, possivelmente sacrificando sua soberania para salvar o que resta de sua infraestrutura e seu povo. Na recente escalada do conflito, a Rússia demonstrou sua capacidade de impacto militar com um ataque aéreo imponente em Kiev, utilizando um míssil hipersônico Kinzhal, lançado de um caça MiG-31. A capital ucraniana foi devastada por um golpe extremamente preciso e rápido. Kiev, que já enfrentava tensões constantes devido à guerra, foi tomada de surpresa com a velocidade e a força do impacto. O míssil destruiu tudo em seu caminho, atingindo diretamente uma instalação, onde assessores da OTAN, incluindo especialistas britânicos, estavam supervisionando e coordenando operações contra as forças russas. Durante a segunda noite de ataques, a ação russa demonstrou a força de sua inteligência, já que a operação foi executada com uma precisão cirúrgica, resultando na eliminação de figuras-chave do lado ocidental que estavam posicionadas secretamente em Kiev. Com as sirenes soando em toda a cidade, a explosão foi quase instantânea. Em questão de segundos, os alvos de alto valor, localizados na capital ucraniana, foram apagados, sem tempo para qualquer reação. Este ataque, em vez de ser uma simples retaliação, foi uma ação estratégica, resultado de informações adquiridas pela resistência local. Esse movimento não apenas afetou os adversários, mas também forçou uma reavaliação completa sobre a eficiência das operações de guerra da Rússia e as falhas dos aliados da OTAN. Após o impacto em Kiev, a Rússia não se deteve. Em uma série
série de ataques bem orquestrado avançou para outras cidades-chave, como Nikolaev, onde centros logísticos e instalações vitais foram destruídas com a mesma precisão. Esse avanço estratégico demonstrou a habilidade russa em desmantelar rapidamente a infraestrutura essencial para sustentar a resistência ucraniana. Os MiG-31, realizando missões em Kharkiv, Balaklia, Sumy e Chernigov, espalharam uma sensação de vulnerabilidade nas fileiras da OTAN, minando a confiança nos sistemas de defesa da aliança. Ao mesmo tempo, os drones russos realizaram ataques certeiros em Slaviansk e Poltava, causando uma série de explosões que interromperam a aparente estabilidade da região. A ofensiva russa teve como alvo principal a região do Mar Negro, com foco específico no porto de Odessa, um ponto estratégico de grande importância para a Ucrânia. As forças russas, com precisão imbatível, tomaram o controle de várias partes da infraestrutura portuária, destruindo depósitos, linhas ferroviárias e outras instalações essenciais para o esforço de guerra ucraniano. A eficácia do ataque foi tamanha que, em uma operação coordenada, outro MiG-31 decolou com um míssil Kinghal, visando Kiev, enquanto outro ataque a longa distância devastava Nikolaev, ampliando os danos e mostrando o alcance da estratégia militar russa. Esses ataques rápidos e coordenados pegaram os ucranianos e seus aliados completamente desprevenidos. A precisão e a rapidez das ações russas deixaram pouco espaço para a reação das forças ucranianas. Um dos principais alvos foi um depósito de armas de longo alcance, onde os russos atacaram com a mesma eficiência que caracteriza suas operações mais avançadas. As explosões que se seguiram não apenas destruíram o arsenal, mas também desorganizaram completamente a capacidade de resposta das forças ucranianas. Essa destruição teve um efeito cascata, desabilitando várias linhas de defesa e dificultando a reposição de equipamentos essenciais. Em Oktrinsk, uma localidade estratégica onde soldados britânicos estavam treinando tropas ucranianas para operações de sabotagem contra posições russas, o ataque não poupou ninguém. O míssil lançado com precisão devastadora destruiu as instalações, eliminando tanto os instrutores da OTAN quanto os soldados ucranianos que estavam recebendo treinamento. O impacto foi imediato e total, criando uma sensação de desespero nas forças aliadas. A precisão dos ataques russos, fundamentada em inteligência detalhada fornecida pela resistência local, foi o que garantiu que os alvos fossem atingidos com exatidão cirúrgica. Não houve margem para erro. A operação foi conduzida com uma coordenação impecável, em um momento em que a Ucrânia, já desgastada pelos conflitos anteriores, não tinha como antecipar os passos seguintes da ofensiva russa. A força da inteligência russa, bem apoiada pela colaboração local, fez com que a capacidade ucraniana de reagir fosse severamente comprometida. Esse tipo de ação não é apenas uma demonstração de poder militar, mas uma forma estratégica de desmoralizar o inimigo e enfraquecer a resistência, não apenas fisicamente, mas psicologicamente. Com a continuidade das ofensivas, a Rússia enviou uma mensagem clara e inequívoca. A resistência ucraniana está rapidamente se esgotando. A situação em Nikolaev, onde o líder da resistência local expressou publicamente sua desilusão com a continuidade do conflito, reflete um sentimento crescente de frustração que pode se espalhar para outras regiões da Ucrânia. Os ataques russos não mostram sinais de desaceleração e, ao contrário, continuam a avançar com precisão. Isso coloca em questão a viabilidade de uma resistência eficaz e aumenta o risco de uma guerra prolongada e desgastante para todos os envolvidos. A escalada das ações russas também levanta questões sobre as estratégias da OTAN. Enquanto o pânico se espalhava por Kiev, um analista influente alertou que a morte dos especialistas da OTAN no ataque foi muito mais do que uma vitória tática russa. Ela representava um aviso sombrio para os países que continuam a alimentar o conflito por meio de apoio indireto. A precisão militar da Rússia e sua capacidade de atuar rapidamente em várias frentes expuseram as fragilidades das estratégias ocidentais, que não conseguiram antecipar ou neutralizar esses ataques coordenados. A ausência de uma resposta decisiva por parte da OTAN fez com que a posição da Ucrânia ficasse ainda mais frágil, com as forças ocidentais sendo forçadas a reavaliar sua postura diante da crescente agressividade russa. À medida que os eventos se desenrolam, a mudança no equilíbrio de poder no leste europeu se torna cada vez mais evidente, de forma irreversível. A Rússia, com sua abordagem meticulosamente
morte planejada e coordenada conseguiu alterar os rumos da guerra de maneira decisiva. O impacto disso não se limita apenas ao campo de batalha, mas forçou a Ucrânia e seus aliados a reavaliar a eficácia das suas estratégias de defesa, além de questionar a solidez das bases sobre as quais construíram sua resistência ao longo dos últimos meses. O que parecia inicialmente ser um confronto direto de forças militares, agora se transformou em uma guerra de inteligência, onde a capacidade de antecipar os próximos movimentos estratégicos e a eficácia das operações de informação desempenham papéis cruciais na dinâmica de poder. A Rússia não está mais apenas desafiando a superioridade militar ocidental com sua impressionante força de combate, mas também está reconfigurando completamente a dinâmica geopolítica, com repercussões que reverberam por toda a Europa e além. Essa transformação no campo de batalha traz implicações diretas e de longo alcance para os países da OTAN, que, diante dessa nova realidade, precisarão reconsiderar profundamente seus métodos de defesa. A guerra moderna, tal como está sendo travada na Ucrânia, ultrapassa os limites da simples aplicação de força militar. Ela exige também uma atuação mais refinada em termos de inteligência, guerra cibernética e operações de longo alcance com precisão cirúrgica. A Rússia, ao integrar capacidades avançadas de vigilância, análise de dados e ataques com alta precisão, oferece uma perspectiva completamente nova sobre a forma de conduzir uma guerra no século XXI. Diante dessa mudança, as potências ocidentais se veem diante do desafio de se adaptarem a uma realidade em que suas táticas convencionais podem ser insuficientes para lidar com as novas ameaças. Isso pode forçar uma reconfiguração das alianças internacionais, levando a novas dinâmicas geopolíticas e a um reposicionamento das potências ocidentais no cenário global. Além disso, essa nova fase do conflito não diz respeito apenas à resistência da Ucrânia, mas tem implicações para a estabilidade e segurança de toda a Europa. O sistema de segurança europeu, construído com base em décadas de políticas e práticas de defesa tradicionais, está agora sendo testado de forma intensa. As ações de Putin não apenas desafiam a segurança da Ucrânia, mas também colocam à prova a coesão e a eficácia da OTAN. O que está em jogo não é somente a Ucrânia como um campo de batalha geopolítico, mas a capacidade da OTAN de responder a ameaças híbridas, que incluem guerra convencional, cibernética e até mesmo formas mais sofisticadas de desinformação e sabotagem. A natureza híbrida do conflito exige uma resposta adaptativa e multifacetada, com a aliança sendo forçada a reconsiderar e atualizar suas estratégias para lidar com essa evolução da guerra moderna. Essa reconfiguração da guerra, centrada no leste europeu, possui impactos profundos, não apenas para as potências ocidentais, mas também para as relações de poder mais amplas no cenário global. Com as capacidades militares da Rússia se mostrando cada vez mais eficazes e seus métodos de guerra se distanciando do modelo tradicional de combate, é possível que o mundo assista ao surgimento de um novo tipo de guerra fria, onde as potências nucleares e suas respectivas alianças se enfrentam de maneiras indiretas e sofisticadas, muito além da esfera militar. Nesse contexto, a Ucrânia se torna não apenas um campo de batalha, mas também um símbolo das novas tensões globais, desafiando a OTAN a repensar suas políticas de segurança e suas alianças no contexto de uma ameaça mais complexa. As repercussões dessa mudança são difíceis de prever, mas elas provavelmente resultarão em uma reorganização da ordem mundial, com novos blocos de poder e novas prioridades sendo estabelecidas no futuro imediato. A guerra moderna, agora mais do que nunca, depende tanto de quem consegue dominar as informações e a inteligência, quanto de quem possui a força bruta. As potências ocidentais, ao se confrontarem com a ascensão da Rússia como uma potência militar mais sofisticada, precisarão repensar não só sua estratégia de defesa, mas também sua própria identidade dentro de um novo cenário global. A Alemanha deu um passo ousado ao autorizar o uso de armamentos de longo alcance para a Ucrânia, permitindo que o país atacasse diretamente alvos russos. Essa decisão sem precedentes provocou uma série de reações políticas em Berlim e no resto do mundo, configurando uma mudança dramática na postura do governo alemão diante do conflito. A resposta da Rússia foi rápida e contundente, classificando o movimento como uma intervenção direta no conflito, uma ação que impossibilita qualquer
qualquer chance de resolução diplomática e intensifica ainda mais o risco de um confronto militar ampliado. O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que a Alemanha desmantelaria as limitações anteriores sobre a entrega de armamentos pesados à Ucrânia, incluindo mísseis de longo alcance, e se uniria para aliados ocidentais, como Estados Unidos, Reino Unido e França, que já haviam flexibilizado suas políticas de apoio. Essa mudança de postura ocorre em um contexto de crescente pressão internacional sobre Berlim, que tem enfrentado críticas por sua resistência inicial em fornecer equipamentos militares mais avançados a Kiev. No entanto, dentro da Alemanha, a decisão gerou um debate acalorado. Os partidos verdes, em particular, celebraram a medida, vendo nela uma forma de fortalecer o apoio a Kiev, enquanto outros setores, incluindo a esquerda e membros do SPD, expressaram sérias preocupações sobre as possíveis consequências dessa escalada. A principal apreensão é a de que a Alemanha se torne um alvo das represálias russas, com Moscou já deixando claro que haverá um preço a pagar por essa intervenção direta. Do lado russo, a decisão foi recebida como uma agressão explícita. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, condenou a ação, acusando Berlim de ultrapassar os limites do que seria aceitável nas relações internacionais. Para a Rússia, ao permitir que Kiev atacasse o solo russo com armas fornecidas pelo Ocidente, a Alemanha não estaria apenas apoiando a Ucrânia, mas participando ativamente da guerra. O presidente Vladimir Putin, em uma declaração contundente, reafirmou que essa ação poderia ser vista como uma declaração indireta de guerra, elevando as tensões entre Moscou e os países da OTAN. A Rússia já indicou que tomará represálias militares e poderá posicionar mísseis de longo alcance na Europa, evocando uma escalada reminiscentemente perigosa da Guerra Fria. A promessa de Moscou de responder com ataques semelhantes intensifica o receio de uma nova corrida armamentista, além de aumentar a incerteza sobre o impacto global do conflito. Internamente, a decisão da Alemanha de se envolver de maneira mais ativa na guerra da Ucrânia gerou um intenso debate político e público, enquanto o governo de Berlim, sob a liderança de Friedrich Merz, se alinha cada vez mais com seus aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e França. Há uma crescente resistência dentro do país. A medida de autorizar o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, uma ação que fortalece a posição de Kiev contra a Rússia, não foi unânime. Diversos partidos, como o SPD e parte da ala esquerda do governo, expressaram suas preocupações sobre as consequências dessa postura mais agressiva. Eles alertam para o risco de uma escalada do conflito e para o impacto que isso pode ter na segurança interna da Alemanha, que pode se tornar um alvo direto de represálias russas. O país, que tradicionalmente manteve uma postura de cautela em relação à escalada do conflito, agora adota uma política mais pragmática e assertiva. A administração atual rompe com a contenção adotada anteriormente por Scholz, que temia uma ampliação do conflito com a entrega de armamentos pesados à Ucrânia. O governo alemão, no entanto, agora se compromete a financiar a produção de mísseis avançados, como os Tauro, que estarão disponíveis em poucas semanas. Este movimento reflete um alinhamento mais claro com os aliados ocidentais, que já haviam flexibilizado suas políticas militares em relação à Ucrânia, e uma decisão estratégica para reforçar o papel de Berlim no apoio à resistência ucraniana. Essa mudança de postura ocorre em um momento crítico, com a Rússia não apenas ampliando sua presença militar nas regiões disputadas, mas também intensificando os ataques a áreas-chave da Ucrânia. A expansão da presença militar russa está forçando a Alemanha e seus aliados a reconsiderarem suas estratégias, enquanto Moscou, por sua vez, vê essas ações como uma ameaça crescente à sua segurança e à sua soberania. A presença de conselheiros militares da OTAN, junto com o envio de armas pesadas, é vista por Moscou como um sinal de um envolvimento direto do Ocidente, o que pode alterar o equilíbrio do poder na região e aumentar o risco de confrontos mais amplos. A reação de Moscou não se fez esperar. O Kremlin convocou uma reunião urgente com o embaixador alemão em Moscou, entregando uma nota de protesto formal contra a medida tomada por Berlim. A Rússia classificou a decisão de provocação inadmissível e não descartou a possibilidade de uma retaliação militar. O governo russo alertou que, caso o envio de armamentos continue, haverá uma resposta firme, o que coloca a segurança da Europa sob nova ameaça. O Conselho de Segurança da ONU, em resposta
resposta a essa escalada, já convocou uma sessão emergencial para discutir os desdobramentos dessa ação e os riscos de um agravamento do conflito, com países como China e Brasil, apelando por moderação e enfatizando a necessidade de evitar uma escalada irreversível que comprometeria ainda mais a estabilidade da região. Enquanto isso, em Kiev, a decisão de Berlim foi recebida com uma mistura de otimismo e preocupação. O presidente Volodymyr Zelensky celebrou a medida como um grande reforço à resistência ucraniana, mas reconheceu os riscos associados. Embora os mísseis e os armamentos avançados sejam essenciais para enfrentar a pressão crescente das forças russas, o futuro imediato da Ucrânia continua incerto. O apoio militar prometido pelos aliados ocidentais poderá fornecer a Kiev as ferramentas necessárias para combater o avanço russo, mas a eficácia dessas armas e sua implementação nas frentes de batalha ainda são questões que permanecem abertas. O governo ucraniano se prepara para utilizar esses novos recursos, mas ao mesmo tempo se vê diante de uma crescente vulnerabilidade, já que as linhas de defesa do país estão sendo progressivamente desmanteladas. A questão, portanto, se resume a uma corrida contra o tempo. O sucesso da Ucrânia em resistir à ofensiva russa dependerá não só da eficácia dos novos armamentos, mas também da capacidade de sua força militar em reorganizar e reagir de maneira eficiente. O apoio contínuo dos aliados ocidentais será crucial para sustentar esse esforço, mas há também uma crescente preocupação com os riscos de uma escalada militar ainda maior. O aumento das tensões pode levar a uma maior polarização do conflito, com consequências imprevisíveis para a estabilidade da Europa. A decisão tomada por Berlim, no entanto, coloca a Alemanha em uma posição cada vez mais vulnerável no cenário geopolítico. Ao autorizar o envio de armamentos de longo alcance à Ucrânia, o governo alemão se vê no centro de uma crise que, além de potencialmente afetar sua segurança, pode transformar a Alemanha em um dos principais focos da tensão entre o Ocidente e a Rússia. Moscou já indicou que tomará medidas retaliatórias em resposta à escalada, e a Alemanha, com sua nova postura, poderá ser alvo direto de represálias militares. Essa postura ousada poderia, a longo prazo, alterar o equilíbrio de forças no continente europeu, colocando a segurança da Alemanha sob risco. O uso de mísseis russos em resposta para armamentos fornecidos à Ucrânia pode gerar uma escalada da corrida armamentista, não apenas entre a Rússia e os países ocidentais, mas também entre as potências europeias, que precisam agora se preparar para uma nova realidade geopolítica. O posicionamento de mísseis de longo alcance pela Rússia e a renovação das tensões nucleares podem levar à instalação de mais sistemas de defesa no leste europeu e na região da OTAN. Esse movimento de militarização pode relembrar os dias sombrios da Guerra Fria, quando a Europa estava dividida e ameaçada pela constante possibilidade de um conflito nuclear. O impacto dessa decisão não se limita apenas à Alemanha, mas reverbera por todo o Ocidente. A Alemanha, tradicionalmente um pilar de estabilidade política e econômica na União Europeia, agora encontra-se em um ponto de inflexão, onde precisa equilibrar sua aliança com a Ucrânia com os riscos de um aumento da violência e da hostilidade com a Rússia. O papel da Alemanha no bloco europeu e na OTAN está em jogo, e sua decisão de intensificar o apoio militar à Ucrânia coloca o país em uma situação delicada, com consequências imprevisíveis, tanto para sua política interna quanto para sua posição no cenário internacional. Internacionalmente, a mudança na postura da Alemanha gera discussões acaloradas entre seus aliados. Países como os Estados Unidos e o Reino Unido, que já haviam se comprometido com o apoio militar a Kiev, aplaudem a maior participação da Alemanha, reconhecendo que uma ação coordenada entre os países da OTAN é crucial para conter a ameaça russa. No entanto, outros países europeus, especialmente os mais próximos da Rússia, demonstram preocupação com as repercussões diretas, temendo uma intensificação das hostilidades. A decisão de Berlim também aumenta a pressão sobre outros membros da OTAN, que agora enfrentam a difícil tarefa de equilibrar apoio militar à Ucrânia, com a necessidade de evitar uma confrontação direta com a Rússia. O risco de uma guerra total está mais presente do que nunca, e a diplomacia, que foi a base da política externa alemã por décadas, agora se vê à beira de um colapso. A Alemanha tenta se posicionar como uma mediadora, tentando manter o diálogo, mas seu papel como potência econômica e sua decisão de aumentar o apoio militar à Ucrânia dificultam esse equilíbrio. A guerra na Ucrânia, que inicialmente parecia ser um conflito
conflito regional, agora se transforma em um embate que envolve diretamente grandes potências globais, com repercussões que podem afetar não só a segurança da Europa, mas também a estabilidade do sistema internacional. A Rússia, por sua vez, está cada vez mais alinhada com uma estratégia de resistência e provocação, reforçando sua capacidade militar e nuclear, e está pronta para uma escalada ainda maior, caso seus interesses sejam ameaçados. Com isso, o risco de uma guerra em larga escala na Europa torna-se uma preocupação crescente, e a diplomacia será desafiada a buscar soluções antes que a situação saia do controle. A cada dia, o futuro da Ucrânia se entrelaça com o futuro da Europa e do sistema internacional, enquanto as grandes potências tentam evitar um conflito de proporções globais. A decisão de Berlim, portanto, não é apenas um reflexo da dinâmica atual do conflito, mas um ponto crucial que pode redefinir a arquitetura de segurança global para as próximas décadas. Com a Alemanha se posicionando de forma mais assertiva e com o respaldo de seus aliados ocidentais, o jogo geopolítico entra em uma nova fase. A questão central, agora, é até onde a Rússia irá em suas respostas e como os aliados de Kiev reagirão para impedir que o conflito se espalhe ainda mais pela Europa. O equilíbrio entre ação militar e diplomacia será crucial para evitar uma tragédia de escala global. Em resposta ao crescente envolvimento da Alemanha no apoio à Ucrânia, a Rússia emitiu uma reação severa após a decisão de Berlim, em colaboração com o Reino Unido, França e Estados Unidos, de aliviar as restrições no envio de armamentos à Ucrânia. Com essa mudança, a Ucrânia passou a ter a capacidade de realizar ataques diretos em solo russo, uma ação que Moscou rapidamente interpretou como uma intervenção direta da Alemanha no conflito. A medida resultou em um aumento significativo das tensões entre Moscou e Berlim, com a Rússia avisando que qualquer uso de armamentos fornecidos pela Alemanha em território ucraniano seria visto como uma escalada militar que exigiria uma resposta contundente. O envio de mísseis Taurus à Ucrânia foi um marco na relação entre as duas potências. A decisão de fornecer esses mísseis de longo alcance gerou uma reação imediata da Rússia, que considerou o ato uma provocação direta. O governo russo acusou a Alemanha de se envolver ativamente no conflito, fornecendo tecnologia militar avançada para Kiev. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, deixou claro que o uso desses mísseis contra alvos russos seria tratado como uma participação direta de Berlim na guerra, o que poderia exacerbar ainda mais a já frágil relação entre os dois países e complicar a dinâmica do conflito. Moscou, além de reagir à entrega dos mísseis, levantou questões sobre as intenções reais de Berlim. A Rússia argumenta que o fornecimento de armamentos pesados à Ucrânia não é uma simples ajuda, mas parte de uma aliança estratégica mais profunda entre a Alemanha e Kiev. Essa aliança colocaria Berlim em uma posição cada vez mais comprometida com o aumento das hostilidades no leste europeu, o que, na visão russa, poderia agravar ainda mais a situação. As implicações políticas são vastas, já que a Rússia vê a Alemanha, juntamente com seus aliados ocidentais, como um ator que ameaça sua segurança e soberania. A Rússia também trouxe à tona o peso histórico dos conflitos passados entre os dois países, especialmente a Segunda Guerra Mundial, sugerindo que a Alemanha não aprendeu com os erros do passado. Lavrov afirmou que o apoio contínuo de Berlim à Ucrânia poderia resultar em uma repetição dos desastres históricos, levando a uma nova escalada que traria consequências graves para toda a Europa. O analista geopolítico Rodolfo Laterza apontou o risco crescente de que a Alemanha, ao continuar fornecendo apoio irrestrito à Ucrânia, acabe sendo arrastada para uma reação em cadeia que envolveria diretamente o país em um grande conflito que poderia afetar não apenas a Ucrânia, mas também desestabilizar a segurança de toda a região europeia. Moscou, portanto, não está apenas em uma posição defensiva, mas está se preparando ativamente para um confronto direto com a Alemanha, uma ameaça crescente que pode alterar o equilíbrio de poder na Europa. Especialistas militares russos, como Igor Korotchenko, têm destacado que, se a
a Alemanha continuar fornecendo apoio significativo a Kiev, isso poderá levar a Rússia a adotar medidas muito mais drásticas. Korotchenko sugeriu que uma das possíveis respostas seria o ataque a fábricas de mísseis localizadas no território alemão. Ele fundamentou essa possível retaliação no direito de autodefesa, um princípio consagrado pela Carta das Nações Unidas, que garante a qualquer nação o direito de se proteger contra ameaças externas, especialmente quando a segurança nacional está em jogo. Com a Alemanha se tornando cada vez mais envolvida nas hostilidades, a Rússia vê essa escalada como uma linha vermelha que, se ultrapassada, justificaria ações agressivas para preservar sua soberania e integridade territorial. Além de se preparar para um eventual confronto físico, a Rússia tem demonstrado sua capacidade de adaptação e evolução em termos militares. O país tem intensificado o fortalecimento de suas defesas antiaéreas, um dos componentes mais críticos de sua estratégia de defesa. Sistemas avançados como o S-350 BTS e o Torym-2 foram implementados de forma estratégica, com a missão de interceptar mísseis de cruzeiro e outras ameaças aéreas, garantindo uma resposta rápida e eficaz a qualquer agressão. Esses sistemas de defesa são essenciais não apenas para proteger o território russo, mas também para assegurar a capacidade de dissuasão contra ataques aéreos, que têm se tornado cada vez mais frequentes devido à intensificação das ofensivas ucranianas. Com a escalada das tensões, a Europa se vê à beira de um cenário de desestabilização. O risco de um confronto direto entre a Rússia e a Alemanha não afeta apenas as duas nações, mas coloca toda a segurança do continente europeu em jogo. A Alemanha, em conjunto com aliados como Reino Unido, França e Estados Unidos, tem sido vista por Moscou como um dos principais motores por trás da prolongação do conflito. A decisão de fornecer mísseis Taurus de longo alcance à Ucrânia foi interpretada por Moscou não apenas como um apoio militar, mas como uma intervenção direta, o que eleva o risco de uma escalada maior e de uma reação russa mais contundente. Isso coloca a Alemanha em uma posição extremamente vulnerável, já que qualquer uso desses mísseis contra alvos russos poderia resultar em uma resposta de retaliação não só militar, mas também estratégica, atingindo interesses alemães diretamente. Caso os mísseis Taurus sejam de fato usados pela Ucrânia para atacar o território russo, Moscou não apenas retaliará com uma força militar proporcional, mas também poderá reformular completamente a dinâmica da guerra. A Rússia, tendo se preparado para um confronto prolongado, está estabelecendo uma base sólida para intensificar as hostilidades em diversas frentes. Além das retaliações militares, Moscou poderá adotar uma abordagem mais abrangente, utilizando sua crescente força militar combinada com capacidades cibernéticas avançadas. Isso transformaria o conflito em um campo de batalha multifacetado, abrangendo não apenas confrontos terrestres e aéreos, mas também ataques digitais de grande escala, forçando a Ucrânia e seus aliados a uma adaptação constante às novas formas de guerra. Com o aumento da pressão sobre as defesas ucranianas, a Alemanha, que já se vê em uma posição delicada devido ao seu apoio contínuo a Kiev, agora está sob uma crescente pressão interna e externa para revisar suas políticas de apoio militar. Embora Berlim tenha sido uma das principais apoiadoras da Ucrânia, fornecendo não apenas ajuda humanitária, mas também armas e treinamento, ela enfrenta um dilema interno significativo, com sua população e políticos divididos sobre o nível de envolvimento necessário. À medida que a Rússia intensifica suas operações militares e digitais, a Alemanha deve reavaliar suas estratégias de segurança, tanto em termos de sua própria defesa, quanto da maneira como contribui para a estabilidade na Europa. Se o fornecimento de mísseis Taurus resultar em uma escalada militar, isso pode colocar Berlim em uma posição ainda mais vulnerável, forçando-a a lidar com as consequências geopolíticas de um envolvimento direto no conflito. As defesas russas, por sua vez, estão sendo reforçadas a passos largos. Além da ampliação de sua presença militar convencional, Moscou também investe pesadamente em cibersegurança e capacidades digitais, preparando o terreno para um conflito em que a guerra cibernética e a espionagem desempenham papéis tão importantes quanto os enfrentamentos militares. Sistemas avançados de defesa antiaérea, como o S-400 e o S-350, estão sendo distribuídos em áreas estratégicas, enquanto os russos desenvolvem tecnologias de guerra eletrônica para desabilitar os sistemas de comunicação e monitoramento ucranianos. Esse fortalecimento das defesas russas, em conjunto
junto com a postura mais agressiva nas operações digitais, prepara Moscou para uma resposta multifacetada que pode redefinir as regras do conflito. Com isso, a grande questão que ainda permanece no horizonte é até onde as tensões entre a Rússia e o Ocidente podem continuar a crescer antes que um conflito de maiores proporções se torne inevitável. O papel da Alemanha será crucial, pois suas decisões não afetam apenas sua segurança nacional, mas têm um impacto profundo sobre a estabilidade de toda a União Europeia. A Alemanha, uma das economias mais poderosas da Europa, está em uma posição em que suas escolhas políticas e militares poderão redefinir não apenas a segurança regional, mas também o futuro da União Europeia. À medida que a Rússia aumenta suas operações de defesa e expande sua influência, Berlim enfrentará cada vez mais a necessidade de alinhar sua política interna e externa de maneira que garanta sua segurança, ao mesmo tempo em que preserva a unidade e estabilidade europeia. À medida que as pressões internas e externas sobre a Alemanha aumentam, suas ações se tornam ainda mais decisivas. A resposta de Moscou a qualquer avanço alemão nas tensões com a Ucrânia será determinante para o futuro das relações internacionais e para o equilíbrio de poder na Europa. Essa dinâmica de crescente polarização geopolítica coloca a Alemanha em uma posição delicada, com a necessidade de gerenciar seu apoio à Ucrânia, enquanto lida com as exigências internas e as ameaças de uma escalada russa. Por fim, o que estamos testemunhando não é apenas uma disputa territorial, mas uma luta para redefinir a ordem mundial. O impacto dessas tensões transcende as fronteiras da Ucrânia e pode ter repercussões duradouras para a segurança e estabilidade globais. O desenrolar desse conflito pode muito bem determinar o futuro do sistema internacional, com a União Europeia sendo forçada a reavaliar suas alianças e sua postura diante de um novo cenário de segurança global, marcado por incertezas e desafios sem precedentes.